Vamos dar continuidade ao nosso estudo de análise combinatória. Hoje vamos fazer mais algumas questões de permutações. Então vamos lá. Dando continuidade aí, no vídeo anterior já resolvemos as 5 primeiras, fizemos a teoria, né? Os 3 tipos de permutação e resolvemos 5 questões. Dando continuidade, aí vamos para a sexta. Essa sexta questão aí caiu no Enem. O setor de recursos humanos de uma empresa vai realizar uma entrevista com 120 candidatos a uma vaga de contador. Por sorteio, eles pretendem atribuir a cada candidato um número. Colocar a lista de números em ordem numérica, olha, é interessante você marcar isso aí, crescente, ordem numérica crescente, e usá-la para convocar os interessados. Acontece que, por um defeito do computador, foram gerados números com 5 algarismos diferentes e nenhum deles aparece dígitos pares. Em razão disso, a ordem de chamada do candidato que tiver o número 75.913 é. Então ele quer saber qual é a ordem, né, da chamada desse candidato com essa numeração. Será a 24ª, a 31ª, a 32ª, a 88ª ou a 89ª? Então veja que você só tem os números 1, 3, 5, 7 e 9. Você só pode usar esses números. Então nós vamos separar por casos, tá bom? Primeiro caso, eu quero todos os números que começam por 1, lembra? Ordem numérica crescente. Então, todos que comecem com 1. Perceba que sobram 4 traços. Então, como você vai poder mudar aí a ordem deles? Então, é 4 fatorial. Então, você tem 24 números que começam com o 1. Por exemplo, 13.579, 13.597. Então, você tem aí 24 números que começam com 1. Muito bem. Mas e você já diz, professor, eu também, utilizando o mesmo raciocínio, eu tenho 24 números que começam por 3. Perfeito. Se você pegar 24 do primeiro com 24 do segundo, você já tem 48 números. Então a letra A é falsa, a letra B é falsa e a letra C é falsa. Então você já tem aí um norte, né? Você já tem um norte aí, que é o quê? Que é 88 ou 89. Mas continuando na mesma linha, então, continuando aí na mesma linha, 1, 2, 3, 4, 5. Já fiz os números que começam com 1, com 3. Agora eu vou para os números que começam com 5. Mesmo raciocínio. 4 fatorial, 24. Então você já tem 24. Quando você multiplica por 3, você já tem 72 números, tá? 72. Quarto passo, 1, 2, 3, 4, 5. Veja agora que você já entra na casa dos 70 mil. Lembrando que é em ordem crescente. Então, ó, você tem que preencher aí essa segunda casa com 71 mil e alguma coisa. Veja que sobram 3 espaços. 3 fatorial, 6. Então, ó, 72. Quando você somar com 6, você já tem 78 números. Vamos para o quinto passo. Mesmo raciocínio anterior. 7. Agora vamos começar com 3. Não é isso? Lembrando que você já chega no 75. Mesmo raciocínio, mais 3 fatorial, 6. Quando eu somo aqui mais 6, nós já temos 84 números. Vamos para o sexto passo. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui você tem 7. Aí agora, ó, vai para o 5. Lembrando que tem que ser em ordem. Aí está sobrando aqui, ó, o 1, o 3 e o 9. Então, você tem que preencher essa casa com 1. Sobra 2 casas. 2 fatorial, 2. Então, aqui, ó, mais 2. Você tem 86. Sétimo passo. 1, 2, 3, 4, 5. Ó.
7, 5. Veja que agora vem o 3. Ó, estamos chegando, 75.900. Nós estamos em 75.300. Duas casas também. Duas casas. 2. Mais 2, ó, fechou o 88. Perceba que você não finalizou o número que você quer. Porque o número que você interessa é o 75 mil, ó. Já fez 75.100 e alguma coisa, 75.300 e alguma coisa, agora é 75.900. Você tem duas possibilidades, 931 ou 913, que é o que te interessa. Então aqui você só tem uma única possibilidade e chegou no número que você queria, 75.913. Então aí você tem 89 e aí você marca a letra E. Então tá aí uma questãozinha muito interessante. Essa questão é uma questão clássica, né, de permutação simples, né, uma questão clássica, e aí o Enem cobrou aí nessa edição. Vamos ver agora a questão de número 7, que também é do Enem, tá bom? Então vamos lá, ó, questão 7. Um cliente de uma videolocadora tem o hábito de alugar 2 filmes por vez. Então, o camarada se coloca no lugar dele. Você chega lá e sempre você aluga 2 filmes por vez. Quando os devolve, sempre pega 2 filmes e assim sucessivamente. Ele sabe que a videolocadora recebeu alguns lançamentos, sendo 8 filmes de ação. Então veja, você tem ação. Você recebeu 8 filmes. 5 de comédia, então comédia. Comédia, são 5 de comédia. E 3 de drama. Drama 3. Drama 3. 3 de drama. Por isso, estabeleceu uma estratégia para ver esses 16 lançamentos. Inicialmente, alugará em cada vez um filme de ação e um de comédia. Então, você tem aqui o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Todas as possibilidades. Então, ele disse que primeiro ele vai alugar um filme de ação e depois uma comédia. Ação, comédia. Ação, comédia. Ação, comédia, né? Lembra que comédia tu tem 5. 1, 2, 3, 4, ação, comédia. Pronto. Aí tu para com todas as possibilidades dessa primeira afirmativa que ele fala, um de ação e de comédia. Mas a ação tu tem 8. Então, 8 possibilidades para pegar o primeiro. Comédia são 5, 5 para pegar. Levou para casa, assistiu o filme numa boa, no dia seguinte ou no outro dia tu leva para devolver. Então tu devolveu aqueles 2 filmes, vai pegar mais 2. Perceba que você tem 8 de ação. Você já tirou um, tá? Então agora fica 7. Comédia eram 5, tu pegou um, fica 4, porque você não vai repetir. Utilizando esse raciocínio, perceba a ação, ó, 8, 7, e aí agora 6, 5, 4. Vamos para a comédia. 5, 4, 3, 2, 1. Mesmo raciocínio. Acabou aí todas as possibilidades de comédia. Aí o que é que ele fala? Quando se esgotam as possibilidades de comédia, o cliente alugará um filme agora de ação e um de drama. Então, ó, ação, drama, ação, drama, ação, drama. Lembrando que a ação, ó, tu parou aqui no 4. Então, 3, 2, 1. Então, se você pegar todas pelo PFC aí, ou se você quiser, né, usar a permutação, os de ação, 8 fatorial, beleza? E os de drama, 5 fatorial, pelo PFC. E por último, o comédia, desculpa, né? 8 é o de ação, 5 é comédia. E drama é só 3, ó. 3, 2, 1, 3 fatorial. E aí você encerra essa questãozinha do Enem, item B de Brasil. Você percebe que é uma questão bem fácil, uma questão bem tranquila aí. Perfeito? Vamos ver a questão de número 8. O que é que ela fala e essa questão de número 8. Outra coisa que eu aconselho a vocês fazerem é que antes
de assistir o vídeo por completo, vá vendo devagarzinho. Tente fazer as questões primeiro e depois, conseguindo ou não, você verifica aí, né, se deu certo. 8 também é do Enem, ele fala: para cadastrar-se em um site, uma pessoa precisa escolher uma senha composta de 4 caracteres, sendo 2 algarismos e 2 letras. Então, o primeiro raciocínio aqui seu é que você tem 2 algarismos e 2 letras. Então, você já percebe que você tem uma repetição. Então, permutação por repetição, lembra? Você tem 4 letras no total, 4 fatorial, e divide pelas letras repetidas, 2 A's e 2 B's. Se você parar aí na leitura, ó, você observa que tem essa configuração na letra D e na letra E. Ó. É isso? Bom, as letras maiúsculas ou minúsculas. As letras e os algarismos podem estar em qualquer posição. Qualquer posição. Essa pessoa sabe que o alfabeto é composto por 26 letras, que as letras maiúsculas diferem das minúsculas em uma senha. Então, você tem 26 minúsculas e 26 maiúsculas. Então, você tem 52 no total, tá? Então, veja, ó, 52 letras no total. Então, 52 da primeira posição, 52 da segunda posição. Perceba que você pode repetir, então vai ficar 52 ao quadrado. Então, veja aqui, ó, letra A já foi falsa, letra B falsa, letra C falsa, letra D falsa, porque aqui está 26, ó. Então, a letra certa é a letra E. Agora, veja que os algarismos você tem 10, não é isso? Então, 10 para a primeira escolha e 10 para a segunda escolha. Então, você fica com 4 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 10 ao quadrado e 52 ao quadrado. Você marca a letrinha E. Uma questãozinha do Enem bem interessante, né? Que usa aí a permutação com repetição e também o princípio fundamental da contagem. Vamos agora para a nona questão. Nona questão do Enem ano passado, né? Ó, Enem ano passado. Então veja, no vídeo anterior eu até disse para vocês que iria fazer essa questão, teve uma questão lá parecida, tá? Então a questão diz o seguinte: 3 amigos, André, Bernardo e Carlos, moram em um condomínio fechado de uma cidade. O quadriculado representa a localização de suas ruas, das ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho desse condomínio, em que os pontos A, B e C estão localizadas as casas de André, de Bernardo e de Carlos. André deseja deslocar-se até a casa de Bernardo. Então o André vai para a casa de Bernardo. Sem passar, ó, ele não quer passar na casa de Carlos. Seguindo ao longo das ruas do condomínio, fazendo sempre deslocamento para a direita ou para cima, segundo o esquema, tá? Então vamos fazer aqui uma possibilidade, ó. Olha aqui, ó, uma, duas, bem simples, o mais básico possível. Veja que você fez 3 caminhos para cima, um caminho para a direita, outro para a direita, outro para a direita e outro para a direita. Se você viu o vídeo anterior de permutação 1, né, você deve lembrar que aqui você vai contar o total, você tem 3 Cs e você tem 4 Ds, então o total é 7, e aí você faz essa continha que eu já te ensinei. O 7 vai para cima, o 3 e o 4 vai para baixo, lembrando de colocar, né, o fatorial. 7 você vai diminuir até o 4 fatorial, ó, olha aí, ó. Aí você pergunta, por que eu vou diminuir até o 4? Porque o 4 é maior que o 3, né? E 3 fatorial é 6. E aí, ó, você cancela o 6 com 6, você tem 35 possibilidades do A até o B. Veja que ele colocou aqui, ó, 35. Mas isso aí é um distrator, ó.
Por quê? Porque veja que tem as possibilidades dele passar na casa do Carlos, mas ele não quer passar na casa do Carlos. Mas tem a possibilidade, ó. 1, 2, 3, 4. Passou no Carlos, aí ele continua, ó. 1, 2, 3. E chegou lá na casa do Bernardo. Então veja que existe a possibilidade dele passar na casa do Carlos, ou seja, dessas 35 maneiras diferentes de sair do A até chegar ao B, tem um determinado número que passa pelo C. E que número é esse? É o seguinte, então veja que você tem aqui, ó, A indo para o C e depois do C indo para o B. Então, a permutação do A indo para o C são 4 caminhos, 2 para a direita e 2 para cima. Então, 2, 2. O I, nós vamos multiplicar pelo PFC. Você tem 3 caminhos, sendo 2 para a direita e 1 para cima. Então, é 3 no total e 2. Efetuando essa conta, você já sabe, ó, 4 fatorial, o primeiro, 4 fatorial, dividido por 2 fatorial, 2 fatorial. O segundo, 3 fatorial, dividido por 2 fatorial. Essa conta você faz, olha, vamos fazer aqui para cima. Essa conta fica 4 fatorial, 24. 2 fatorial é 2, 2 fatorial é 2, 2 vezes 2 é 4. 3 fatorial é 6, 2 fatorial é 2. E aí você tem a seguinte conta. 24 dividido por 4 é 6, né? 6 vezes 6, 36. 36 dividido por 2 é 18. O professor Giovanni quer dizer que dos 35 caminhos, 18 passam pelo C. Exatamente. Então você tem número N, vai ser 35, que é o total, menos 18. Então isso aqui vai dar 17. Então você tem 17 caminhos que não vão passar pelo C. Então veja o comando da questão. O número de diferentes caminhos em que André poderá utilizar para realizar o deslocamento nas condições propostas. Quais são as condições propostas? Sem passar pela casa de Carlos. Então essa que é a condição proposta. Então aí questão 9, olha, foi do Enem 2020. Perfeito? Questãozinha muito interessante aí, utilizando a permutação com repetição. E vamos para a 10ª, que é uma questão que caiu na AFA, também 2020. Ó. Um pisca-pisca usado em árvores de Natal é formado por um fio com lâmpadas acopladas, que acendem e apagam sequencialmente. Uma pessoa comprou um pisca-pisca formado por vários blocos de lâmpadas em formato de flores, com o seguinte padrão. Então, olha o padrão. Primeiro, cada bloco é composto por 5 flores. Ó. Primeiro, segundo, terceiro, 4, 5. Cada um com 5 lâmpadas. Olha, lâmpada A, B, C, D, E. Ó. Todos, ó, A, B, C, D e E. 5 lâmpadas circulares de cores distintas, A, B, C, D, E, como na figura. Perfeito. Explicação tranquila demais. Em cada flor, apenas 3 lâmpadas quaisquer acendem e apagam juntas. Então, ó, opa, professor, peraí. Então, eu tenho aqui 5, tá? Mas dessas 5, só 3 me interessa. Quais? Não sei. Então, vamos supor que sejam essas 3 aqui. Tá? Como poderia ser essas 3? Eu não sei. Como poderia ser essas 3? Como poderia ser essa e essa? Não sei. Tá bom? Mas, didaticamente, vamos imaginar que sejam 3 quaisquer. 3 quaisquer, tá? Mas lembre que você tem o quê? Você tem 5 cores. Então, para essa primeira aqui, que eu não sei quem é, eu tenho 5 possibilidades. Para a segunda, eu tenho 4, não é isso? E para a terceira, eu tenho 3. Então, eu tenho 60 possibilidades, certo? Ó, em cada flor, apenas 3 lâmpadas quaisquer acendem e apagam juntas
por vez, ficando as outras duas apagadas. Então, as outras duas ficam apagadas. Uma coisa que você tem que perceber aqui é o seguinte, por exemplo, se acender a DE é a mesma coisa que acender DAE, tá? Então você está repetindo aí configurações. Se você está repetindo configurações, o que é que acontece aqui? Para esse primeiro raciocínio aqui, você tem que pegar esse 60 e dividir por 3, porque 1, 2, 3, você tem 3 tracinhos, 3 fatorial. Então você tem 60 dividido por 6, né? Você tem 10 configurações, tá bom? Que 60 é o total, só que dessas 60 você tem aí 50 que vai estar se repetindo. 50 mais 10, 60. Essas 10 não vão estar se repetindo, tá bom? Todas as 5 flores do bloco acendem e apagam juntas. Em 2 flores consecutivas, nunca acendem e apagam as mesmas 3 anteriores. Então, veja. Então, aqui, nessa primeira, eu tenho 10 possibilidades. Nessa segunda aqui, não pode se repetir a da primeira. Então, você tem 9, tá? Porque não vai repetir a primeira. Já na terceira, é para ser 8. Porque você diz, olha, 10, eu tirei um 9, 9, eu tirei um 8. Só que nessa terceira, você tem que perceber o seguinte, pode repetir a primeira. Então, 8 mais 1, 9. Ah, professor, então quando eu chegar na quarta, pode repetir a mesma da segunda, 9. Quando eu chegar na quinta, pode repetir a da terceira, 9. Entendeu aí o raciocínio? Que raciocínio bacana, né? Ó. Então, aqui, ó, em 2 flores consecutivas, nunca acendem e apagam as mesmas 3 cores da anterior. Assim, considere uma sequência possível para o bloco, para um bloco acender e apagar correspondente à configuração. Aqui, ó, A, D, C. Aí aqui, ó, A, E, C, ó. Aqui, D, C, E. A quarta, A, D, C. Perceba que a quarta, ó, já repetiu com a primeira. Aí pode, né? E veja que a quinta ficou A, B, C, né? O número de maneiras distintas entre si de contar as possibilidades de composição para um bloco desse pisca-pisca. Então, você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, para o primeiro, você tem 10 possibilidades. Para os outros, você viu que são 9. Aplicando o PFC, né, ó, o princípio fundamental da contagem, você tem 9 elevado a 4, que multiplica 10. E aí você vai procurar a opção e vai achar a opção letra B. Ok, turma? Então aí a gente encerra essa aula de permutação. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Abraço a todos.